a gente parte para a pauta de que o STF, o Supremo Tribunal Federal, ontem foi uma das principais matérias do New York Times. O New York Times é talvez o principal jornal, do mundo. A gente viu o New York Times ser um dos mais influentes ao longo do último século, e ele tem contato direto com as elites dos Estados Unidos e, claro, do exterior. Vocês veem a matéria do New York Times ao meu lado, ela que esteve ontem entre o destaque do site. Elon Musk, o nêmesis brasileiro do Elon Musk, está salvando a democracia ou a machucando? A principal corte do Brasil expandiu seu poder para proteger a democracia, mas alguns estão se questionando quanto a se a corte agora representa uma ameaça. Essa é a informação que vem do New York Times. Agora, eu leio com vocês algumas das primeiras frases que estampam essa e uma outra matéria, porque também houve uma entrevista com o ministro Luiz Roberto Barroso feita para essa matéria e que foi publicada em separado. Ela diz o seguinte: ele colocou presidentes na prisão, ele enfrentou Elon Musk e venceu, tornou-se uma das entidades policiais mais duras do mundo da internet e parece estar pronto para fazer de Jair Bolsonaro o próximo ex-presidente brasileiro algemado. O Supremo Tribunal Federal tornou-se talvez a instituição mais poderosa do Brasil e um dos tribunais superiores mais poderosos do mundo, em parte porque concedeu a si mesmo esse poder. É assim que se inicia a matéria do New York Times, contendo uma entrevista com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. O periódico americano, provavelmente o mais relevante do mundo pela sua influência no debate público. É interessantíssimo porque ele destaca uma série de questões, mas uma das que é interessante é o caso de Daniel Silveira e como os inquéritos que começaram com aquele das chamadas fake news e depois se intensificaram em uma série de ramificações têm afetado o país nos últimos 4 anos. Já houve uma matéria crítica parecida em 2022, mas esse talvez tenha da forma mais abrangente até agora explicado como os inquéritos que ocorrem no Brasil impactam o debate público. Mais que isso, ele volta a trazer à tona, com toda a tensão que houve com o caso do X, o Brasil para o primeiro plano do debate a respeito de liberdade de expressão no mundo. E é uma coisa que não vem só de mim, mas do próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Ele que falou a respeito de como o Brasil pode ser um modelo, falou ao New York Times de como o Brasil pode ser um modelo para combater o que ele percebe como um movimento de extrema-direita agressivo e odiento no mundo. Mais interessante, tem um levantamento que é feito pela reportagem do New York Times que pontua que Alexandre de Moraes, ele que é o ministro relator dos inquéritos, ordenou que as redes sociais bloqueassem pelo menos 340 contas no Brasil desde 2020, removendo milhares de publicações. Agora, aqui vem, de acordo com uma análise do New York Times, da pequena porção das suas decisões que foram tornadas públicas. Então, traz um dado interessante dessa análise do New York Times. De forma interessante, também fala que 4 oficiais sênior na PGR, a Procuradoria-Geral da República, no escritório do PGR, descreveram as ações da corte, eles são mantidos anônimos na reportagem, mas descreveram as ações da corte como uma ampla tomada de poder, eu li aqui das notas, e disseram que a corte tinha uma falta de responsabilização e reclamaram que a sua investigação havia se arrastado por anos sem resolução. Mas isso é algo que Barroso também endereçou na reportagem quando falou que, sem querer cravar uma linha final, sem querer cravar um prazo, elas podem se encerrar, as investigações, no final desse ano ou no início do próximo, então, muito em breve. Mas, se haverá de fato indiciamento, etc., isso dependerá da Procuradoria-Geral da República. É um assunto com muitas nuances e que traz de volta à tona a questão da liberdade de expressão. Alguns juristas disseram, mesmo na reportagem do New York Times, que tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. Outros juristas rechaçam isso como uma coisa que viola a codificação das leis, pois, ora, se é para haver exceção, para que codificar a legislação? Isso acontece não só nesse contexto, mas vocês veem a tarde a mudar abaixo de mim. Isso acontece num momento crítico, um momento onde o STF, a gente tem a matéria da Epoch Times, vocês podem ver aqui ao meu lado a manchete, pedir que a produção coloque. Isso vem no momento onde o STF deve julgar a, aspas, regulamentação das redes sociais no dia 27 de novembro. As aspas vêm porque uma regulação não seria feita pelo Congresso, mas o caso é que os três casos que o STF reúne para julgar no dia 27 de novembro, podem efetivamente ter o mesmo efeito que uma ação regulatória do Congresso Nacional teria, porque vão dar os baluartes, vão dar as balizas de como o discurso online se configurará no Brasil. O que acontece é que, em agosto, leio da reportagem agora, os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Edson Fachin, que são os relatores dessas 3 ações, liberaram os processos para serem julgados e solicitaram ao presidente Luiz Roberto Barroso que realizasse uma análise conjunta em plenário em novembro. Só que essas ações discutem moderação de conteúdo.
abordam a responsabilidade dos provedores de internet e, como eu disse, a sua consequência, depois de julgadas, pode ser uma na qual equivalem a uma regulação. Então vamos lá, o processo sob a relatoria do Fux analisa se os provedores e aplicativos têm a obrigação de monitorar o conteúdo que é postado pelos usuários e aí, claro, determinar no cerne da questão se esses conteúdos podem ser removidos sem a intervenção do Poder Judiciário. A que está na relatoria do Fachin discute se é viável bloquear o aplicativo de mensagens WhatsApp em função de decisões judiciais. É necessário verificar se isso infringe o bloqueio à liberdade, se isso infringiria o direito, melhor dizendo, à liberdade de expressão e comunicação, e a do Toffoli é de um recurso extraordinário que examina a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, a respeito do qual essa ação decide? Ele estabelece que, para que sites, provedores de internet e aplicativos de redes sociais possam ser responsabilizados por conteúdos publicados por terceiros, ou seja, por aquilo que você posta na rede, é imprescindível que haja uma ordem judicial específica. Claro, você pode ter muitas perguntas sobre o que isso significa e sobre mesmo o que o STF ter novamente aparecido no New York Times significa em termos desses relatos. São dúvidas que eu também tinha e por isso conversamos com o Dr. André Marcília. Ele que é autor do excelente livro Censura por Toda Parte, e foi uma das primeiras pessoas a atuar nos inquéritos das fake news. De fato, ele foi o primeiro advogado de defesa a defender alguém neles. A gente roda então agora a entrevista que ocorreu horas atrás, cerca de 2 horas atrás, com o Dr. André Marcília. Vamos lá. Bom, muito bem, então a gente está agora com o Dr. André Marcília, autor do excelente Censura por Toda Parte e também um dos primeiros advogados a atuar nos chamados inquéritos das fake news e um especialista em direito constitucional e em liberdade de expressão. Primeiro de tudo, doutor, muito obrigado por conversar conosco. Eu queria começar perguntando a respeito de, com toda a atenção midiática que os desdobramentos desses inquéritos têm recebendo, em especial com a questão do New York Times, mas também uma explosão de interesse recente em outros pontos. Então, claro, para o nosso público, se o senhor puder recapitular um pouco quais são as críticas, as controvérsias que pesam a respeito do assunto, claro, é muito vasto, mas recapitulando, e também você percebe que a atenção midiática que vem em torno disso agora muda de alguma forma a forma como eles são conduzidos ou a possibilidade de que eles se encerrem? Olha, Marcos, bom, cumprimento a todos, toda a sua audiência e a você. Na verdade, até essa matéria do New York Times, eles já tinham feito há 2 anos atrás uma matéria, até de certa forma, chamando a atenção para o mesmo ponto, que é se a corte não está indo longe demais, dizia a matéria anterior. Agora eles dizem, será que ele é uma ameaça ou não o STF? Será que ele salva ou não a democracia? Então, a questão que está sendo feita lá fora, desses abusos, isso, sem dúvida, nos norteia, no sentido de que, enfim, não somos apenas nós que estamos estranhando, ou não é apenas um nicho de pessoas, ou um nicho ideológico. Isso é muito importante para pautar o debate público, não a partir apenas da ideologia, de que algumas pessoas ideologicamente, por exemplo, de direita, estão inconformadas com essa questão, mas sim que nós estamos diante de abusos constitucionais que nos remetem a um reclamo humanitário. Né? É esse o grande ponto, é necessário que se enxerguem esses abusos a partir desse ponto humanitário. Se você observar, desde o início dos inquéritos em 2019, quando eu atuei, ali já estavam plantadas todas, semeadas todas as abusividades que agora estão sendo percebidas. Então, violação de competência das cortes, tudo o STF pode, porque ele entende que estão sendo atacados. Então, se eles estão sendo atacados, cai no inquérito, dos inquéritos sigilosos deles. Tudo sob sigilo, tudo sendo subjetivamente julgado com base em desinformação, fake news, ou ataques, enfim, questões que não estão na nossa legislação que permitem um julgamento subjetivo. A falta de acesso dos advogados aos autos. Eu que atuei em 2018, até hoje eu não tive acesso integral aos autos, e as pessoas que foram minhas clientes, inclusive em 2018, permanecem no inquérito. Então a gente tem um modus operandi abusivo que permanece há 6 anos e que apenas realmente a denúncia internacional pode, de alguma forma, trazer algum alento ou alguma melhora. Não acredito que o STF recue, mas pelo menos que a sociedade se esclareça e faça com que essas abusividades cessem. Os inquéritos podem não terminar, mas as abusividades precisam cessar imediatamente.
Bom, perfeito. Tem uma das questões que eles trazem aqui, isso do artigo do New York Times, eu leio aqui nas minhas notas, que 4 oficiais sênior da PGR disseram ao periódico que as ações da corte são vistas como uma ampla tomada de poder, que faltava prestação de contas e reclamaram que as investigações se prolongam por anos sem resolução. Aí tem também o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República no artigo do New York Times, o Biratan Caseta, que disse: não há dúvida que salvamos a democracia e que o STF teve um papel nisso, mas disse que o custo disso é o que me preocupa. Os especialistas seguem nessa onda, dizendo, aqui eles citam um jurista chamado Tiago Amparo, que diz que os tempos excepcionais requerem medidas excepcionais, mas quando você não tem mais tempos excepcionais, você não precisa mais de medidas excepcionais. Bom, a minha dúvida é que, olhando de fora, pode não parecer razoável a afirmação de que os tempos excepcionais exigem medidas excepcionais, da perspectiva do direito, não, porque a ideia toda do Estado de Direito não é que você quer eliminar ou minimizar ao máximo possível as diferenças de tratamento entre um e outro. Essa é a perspectiva leiga. É por aí, doutor? Essa visão de que os tempos excepcionais requerem medidas excepcionais, então a gente não precisa de Constituição, não é? Porque sempre que há uma exceção, joga-se fora tudo que nós temos de coletivamente elencado pelas normas vigentes. Então, se a nossa Constituição não dá certo em tempos excepcionais, para que ela serve? Né? É mais ou menos como se eu resolvesse fazer um contrato com alguém e falasse assim, olha, sempre que alguma coisa meio estranha acontecer, a gente pega o contrato, joga fora e conversa entre nós. Bom, então para que serve o contrato? O contrato ele deve regular justamente as questões excepcionais. Se a Constituição não dá conta disso, então ou a nossa Constituição é ruim, ou a nossa democracia é frágil demais, ou então esses tempos não são tão excepcionais assim, ou estão excepcionalmente sendo utilizados ou manipulados para alguma finalidade que não é a de pacificar a nação. Me parece que talvez alguns advogados se sintam confortáveis de dizer que os tempos excepcionais justificam medidas excepcionais, porque estavam silenciosos durante esses tempos excepcionais todos em que a nossa Constituição estava sendo abusada. Tem uma das questões que é interessante, bom, claro, além do artigo, eles também publicaram uma entrevista com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, que foi realizada para esse artigo. E tem uma resposta do ministro a respeito da primeira emenda, onde ele diz que a ideia da primeira emenda dos Estados Unidos é diferente de qualquer outra parte do mundo. O mundo não aceita discurso de ódio e incitação à violência como tolerância, como na primeira emenda. Não estou dizendo que os Estados Unidos estão errados e que o resto do mundo está certo. Mas países têm circunstâncias diferentes e uma democracia jovem como o Brasil precisa se proteger de riscos reais. Aí ele comenta que o conservadorismo é legítimo, mas que o discurso de ódio, a violência, etc., não é. Da sua perspectiva, como alguém que estuda o assunto, eu queria perguntar que provisões há de tão diferentes entre a Constituição americana e a primeira emenda que garante a liberdade de expressão nos Estados Unidos e a legislação vigente ou a Constituição brasileira quanto à liberdade de expressão e se essas diferenças justificam algumas das medidas de restrição de discurso que a gente tem visto? A grande diferença entre os norte-americanos e nós, né, é a cultura, não é o texto constitucional. Nosso texto constitucional, ele até, de certa forma, pode se assemelhar, não tanto, não é tão amplo quanto a primeira emenda, mas nós não temos aqui, por exemplo, nenhuma restrição à liberdade de expressão, senão a vedação do anonimato. Na Constituição nada mais há. Então, de certa forma, é bem amplo, mas nada mais restritivo do que a sua aplicação prática. Então, o que acontece o problema não está no texto, o problema está na aplicação, e a aplicação ela é feita com base na visão cultural que os nossos juízes têm. E a nossa visão cultural é uma visão autoritária, nesse sentido, diferente da visão dos norte-americanos. O discurso de ódio, ele só é um problema se a democracia for um problema. Se nós tivermos se nós acreditarmos, né, que nós temos uma democracia que se fragiliza com falas, com discursos, bem, não é a fala que é problemática, é a democracia que é problemática. Se você está no meio da rua, passa e alguém te xinga e você revida e dá um murro no rosto da pessoa, quem tem de ir ao terapeuta é você que deu o murro e não a pessoa que xingou. Não estou aqui dizendo que xingar é adequado, mas você acreditar que isso coloca em risco uma democracia, o discurso, a fala, por mais contundente que seja, isso é você desacreditar
de uma forma cabal na democracia que você tem. Quando a gente acredita que discursos fragilizam o país, nós não percebemos o quanto nós enxergamos, a partir daí, como o nosso país e a nossa democracia como enfraquecidos. As pessoas que dizem isso talvez não se deem conta do quanto elas menosprezam até mesmo a capacidade da nossa própria democracia. Mas, doutor, o assunto é interessantíssimo, a gente tem que passar para outros tópicos, mas para aprofundar um pouco nisso. Então, como se lida com a questão, a dúvida sobre discurso de ódio, sobre incitação à violência, na legislação vigente? Como se lida com esse tipo de situação? Quais são as medidas para impedir que isso desboque em violência? Olha, primeiro que na nossa legislação não tem nada que trate de discurso de ódio. Não existe isso. Discurso de ódio, desinformação, fake news, nada disso está na nossa legislação. A gente pode, então, fazer ou a gente discute isso do ponto de vista sociológico e esquece o direito, ou a gente faz uma espécie de ajuste e coloca isso dentro dos nossos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, e pronto. Então não vamos falar de crimes de discurso de ódio, vamos falar de discursos supostamente de ódio, enfim, discursos de ódio que resultem em crimes contra a honra, aí tudo bem, aí a gente está tratando da questão jurídica. E isso precisa, claro, ser regulado, isso precisa estar, ser visto como cível ou criminalmente uma questão a ser responsabilizada. O meu ponto não é esse, o meu ponto é a gente acreditar que essas responsabilizações podem gerar uma fragilidade para a democracia, porque é justamente no ponto de a gente acreditar que isso fragiliza a democracia que essas pessoas que a gente acabou de mencionar justificam as excepcionalidades que a gente viveu nesses últimos 6 anos. E as excepcionalidades não se justificam dentro de uma democracia. Uma democracia, ou ela é sólida com o que ela tem, ou então as excepcionalidades dela são tão nocivas quanto aquilo que os instrumentos que ela pretende, durante o período de exceção, combater. Falando na necessidade de regulação, ou mesmo da questão da regulação do discurso, anuncia-se agora que no dia 27 de novembro o Supremo Tribunal Federal deve discutir a regulação das redes sociais, e muitos críticos dizem que o texto vem do antigo projeto de lei do deputado Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, que regularia discurso ou regularia as redes sociais, e era muito criticado na época por restringir a liberdade de expressão. O que a gente pode esperar desse julgamento que vem no dia 27? Esse julgamento já aconteceu. Embora seja 27 de novembro, ele já foi. O STF já julgou justamente ao produzir a resolução 2373224, que o TSE, o STF e o TSE, enfim, trocam muitas figurinhas, e nós temos essa resolução sendo um recorte e cola do PL 263020 do Orlando. Então, o PL das fake news, ele passa a resolução do TSE, e agora, imagine, já julgaram, eles vão nesse julgamento, não vão inventar algo ou criar algo diferente do que eles próprios já referendaram nessa resolução. Então, me parece claro que o que nós teremos agora regulado pelo STF é algo totalmente semelhante ao PL 2630, chamado das fake news. E o perigo aqui, Marcos, é o seguinte: um desses artigos, talvez o mais contundente desses artigos, diz que as plataformas têm a obrigação proativa, sem ordem judicial, de retirar desinformação e excluir desinformação do ar. De novo, o que é desinformação? Em que legislação que desinformação está? Em nenhuma. Então, nem os juízes especificam o que é ou não ilícito para desinformação, e a gente ainda vai terceirizar para uma empresa, para um robô, para um algoritmo fazer isso? Nós que estávamos tão preocupados com a soberania, os nossos ministros que estavam tão preocupados com a soberania do país em relação à suspensão do X, o X não cumprir a nossa legislação, agora vão entregar a essas mesmas empresas estrangeiras a obrigação de dizer o que é ou não ilícito dentro das redes sociais. Então, me parece que é óbvio que as redes sociais, com isso, se sentirão obrigadas a retirar, na dúvida, tudo. Portanto, teremos censura, uma espécie de terceirização da censura que sai dos tribunais superiores e passa agora a ser uma obrigação das plataformas, que, se não fizerem isso, receberão multas altíssimas. Essa me parece ser claramente a regulação que o STF vai referendar no dia 27 de novembro. Bom, certamente uma questão muito preocupante que a gente vai estar observando com atenção aqui no Epoch Times. Doutor, muito obrigado novamente por nos atender. Eu que agradeço, um abraço a todos.
Nossa missão é cobrir grandes histórias que os outros não cobrem, como a atuação do movimento comunista no mundo e a subversão de nossos valores tradicionais. Buscamos ainda oferecer um antídoto, conteúdo que inspire o melhor da alma humana. Assinando agora a Epoch TV Brasil, além de apoiar nossa missão e ajudar na defesa de nosso país, você ainda ganha acesso a nossos conteúdos originais e exclusivos, como o documentário A Verdadeira História do 6 de janeiro, uma investigação sobre os eventos que marcaram o Capitólio americano. O documentário Zumbis da China, com entrevistas inéditas de ex-oficiais do regime chinês. A produção investigativa Rastreando as Origens da Covid-19, que expõe as origens do coronavírus. A série Fronteiras da Saúde, com informações relevantes sobre a saúde pública que foram censuradas. E confere ainda entrevistas com personalidades relevantes como o ex-conselheiro de Vladimir Putin e muito mais. Somos uma empresa independente e precisamos do apoio de pessoas como você para seguir com nossa importante jornada aqui no Brasil. Conclua agora sua assinatura da Epoch TV Brasil e faça parte conosco dessa missão. Contamos com você para podermos continuar. Assine agora a Epoch TV Brasil e apoie a defesa dos valores de verdade e tradição.